Shalom a todos, então. Boker Tov, se for pela manhã. Tzahalem Tovim, se for à tarde. Erev Tov, se for à noite. Laila Tov, se for mais à noite ainda. Depende da hora que vocês vão assistir o vídeo. Hoje, então, nós vamos falar sobre 10 de Tevet, né? Vamos falar sobre o jejum. O nosso objetivo é falar sobre o jejum, o que nós temos que fazer, como que é realizado e se nós devemos fazer, nós, Bnei Noach. Mas é claro que eu fiz várias anotações, o meu caderno está cheio de anotações para nós falarmos sobre o dia 10 de Tevet, né? O que aconteceu? Eu me baseei no Talmud, me baseei em algumas literaturas e também me baseei no Rabbad. E é claro que o Rabbad é a nossa principal fonte, porque ali nós vamos ter inclusive os horários, né? Isso é aberto para todo mundo, é só entrar no rabbad.org em português, que nós vamos ter o horário do acendimento das velas, muitos artigos sobre o assunto. Então, sobre o 10 de Tevet, está minado na internet, mas nós precisamos também fazer esta parte. Eu não posso chegar aqui e falar do jejum sem contar a história como o que aconteceu. Então ela é muito conhecida. Se vocês estão aí com a Bíblia na mão, se não estiverem com a Bíblia na mão, peguem a Bíblia, fiquem dando pause no vídeo quando a sua intenção é estudar, né? Não só assistir. E você vai lá lentamente, leia Irmiyahu, que é Jeremias, todinho o livro dele, e você vai poder compreender exatamente do que nós estamos falando em 10 de Tevet. Tá? Mas vamos então para as anotações. Eu anotei exatamente como eu vou falar e eu vou ajeitando aqui conforme vocês já conhecem o meu sistema meio improviso. Bom, então em Tevet, no 10º dia do mês de 3.336, isso vocês vão encontrar em qualquer lugar na internet. Há exatamente 2.448 anos atrás, vocês não vão encontrar porque eu fiz esta conta na calculadora. Então, exatamente há 2.448 anos atrás, Nebuchadnezzar, tá? Nebuchadnezzar é Nabucodonosor, tá? Com o seu exército, ele cercou Jerusalém. Então, ele cerca Jerusalém e esse dia é um dia conhecido como Asará B'Tevet. O que é Asará B'Tevet? O pouquinho que eu pude passar de hebraico para vocês, nós vamos saber que este B'Tevet é de, né? É no, como em Bereshit. Então, Asará é 10, tá? É o número 10 mesmo. Bom, essa ação, né, esse cerco, ou seja, tá? Esse cerco, tá? Não impediu os trabalhos de sacrifício no templo sagrado e nem os demais serviços. E não impactou a cidade imediatamente, tá? Ele cercou, mas as coisas continuaram. Seja o serviço no templo, né? Pensem que nós ainda temos o templo, o primeiro templo. E os sacrifícios também continuaram. Então, de imediato, tudo parecia, né, numa pseudo-normalidade, apenas tinha sido sitiada a cidade. Bom, esse é um acontecimento que talvez não precisasse de jejum, já que é de jejum que nós vamos falar aqui. Talvez ele não precisasse de jejum. Esse específico, né? Guardem na sua cabeça, esse específico, cercaram Jerusalém, né? Nebuchadnezzar cercou Jerusalém, não precisaria de comemorar ou sei lá o que, não é comemorar, celebrar, porque celebrar não significa só quando você está não significa isso, mas relembrar aquela data talvez não precisasse, só que este cerco desencaminhou todo o resto que aconteceu, tá? E nós vamos entender. Bom, nós vamos encontrar na literatura que 2 anos e 6 meses após esse cerco, tá? Que foi em 17 de Tammuz, foram destruídas as muralhas de Jerusalém. E 9 de Av, que nós já sabemos, o templo então foi destruído. Esses dois eventos, não que eles não aconteceriam se não houvesse o cerco, mas é meio óbvio, né?
Primeiro você cerca o local, depois começam as coisas acontecendo. Então, nós temos um grande evento, né? Causado por um começo, um evento unicamente de cercar a cidade. Então, será que precisava de jejum? Bom, mas esse jejum, que hoje também reporta a outros dois eventos trágicos, apesar de tanto as muralhas como o templo serem o suficiente, ao meu ver. Nós vamos ver depois aqui, eu vou ler exatamente como está no Rabado, eu vou pegar os papéis aqui do Rabado para ler exatamente como está ali esses outros dois eventos, porque nós sabemos que hoje os rabinos consolidaram, então, 10 de Tevet com relação também a outros eventos, tá? Mas, no meu entender, esses outros dois, tanto fazia acontecerem ou não, mesmo que sejam coisas sérias e importantes para o judaísmo, como a morte de Ezra. Mas, se você parar para pensar, cercaram Jerusalém, depois disso destruíram as muralhas, né? E depois disso destruíram o templo, já é o suficiente para jejuar, né? Bom, o que agravou foi o povo não escutar Deus sobre a destruição, tanto da cidade como do templo. Através dos profetas, né? Como eu disse, Irmial, vocês podem procurar na Bíblia, que advertiram sobre a profecia se o povo não se arrependesse, não corrigisse as suas atitudes, seus atos e tal. Então, o que agravou, o que chegou à destruição do templo foi justamente a desobediência e o pouco caso que fizeram, né, das profecias dos profetas. Bom, mas o povo estava tão idólatra, assimilado, tão perverso, que não ouviram, não obedeceram e ainda aprisionaram e mataram profetas. Essas são palavras minhas, tá? Então, eu vou relatar a história de forma muito simples para nós, mas eu vou dizer mais ou menos com as minhas palavras, tá? Os acusando de falsos profetas e falsas profecias. Bom, até que a cidade foi sitiada como profetizado. Então, o alerta sobre esse começo também teve. E o povo, mesmo sitiado, ainda assim não acreditava, teve atitude de dizer que eram falsos os profetas, aprisionaram Jeremias e tudo mais. Vamos lá. Acredita-se que do cerco até a destruição e o exílio, que sabemos que foram 70 anos, tá? Deus tenha retardado o processo por misericórdia e com a intenção de dar aos judeus uma chance de tchuvá. Veja que é meio forte dizer isso, porque nós não queremos antropomorfizar Hashem. Isso não é judaico, mas nós precisamos nos referir a ele. Então nós vamos dizer o seguinte, e falar da palavra vontade também, que a vontade dele não é como a nossa. Se Deus quer, Deus faz. Cercaram Jerusalém, estava cercada, destrói as muralhas, destrói o templo, destrói tudo. Não é assim? Mas nesse tempo todo, continuaram acontecendo as profecias sobre isso. Então Deus teve misericórdia, deu uma chance, né? Uma chance através do livre-arbítrio que nos deu para que o povo se arrependesse, para que o povo parasse para pensar, né? É como o jejum que nos faz parar para pensar, que nos faz nos arrepender e retornar ao status quo, que genuinamente deve ser próximo de Hashem, né? Bom, Deus enviou, vamos ver onde é que eu estava aqui. Por repetidas vezes que Deus enviou Jeremias, tá? Então, após os judeus terem aprisionado o profeta, desculpe pela palavra, mas Deus deu o play. Deu o play nos acontecimentos. Os acontecimentos que eu relatei, né? E que nós conhecemos. Bom, o que queremos compreender é o jejum. Então,
nós precisamos saber que, mesmo antes da destruição, o cerco na cidade já era uma tragédia. Pense, você está aí na sua cidade e você é cercado, tá? Cercado, dominado, tá? Já é uma tragédia, né? Então, ao invés de isso ser resolvido, tá? A falta de arrependimento ocasionou o desfecho. Então, esse jejum diz respeito a um arrependimento mais profundo. Por quê? Quando cercaram Jerusalém, talvez pudesse ter sido resolvido ali. Mas não, eles continuaram não se arrependendo, né? Acusando de charlatão, ou de falso profeta, ou de falsa profecia, e continuaram agindo da mesma maneira. Então, eu pergunto para vocês assim, muitas vezes, né, um ato nosso, uma desobediência nossa, deixa para lá, quando você diz para a pessoa assim, menos, e a pessoa está te alertando, ela está te advertindo sobre alguma coisa, ou Deus está falando com você, através da sua intuição. Existe diferença entre a intuição simples, que quase é um instinto melhorado, mas existe aquela intuição, aquela borboleta no estômago, aquela, sabe, que te diz não faça, ou que te diz você esqueceu alguma coisa em casa. Essa mensagem sutil, ela vem através da intuição, Deus falando conosco, não é? Deus. Então, quantas vezes a gente não obedece, não escuta, não dá bola, né? Você simplesmente dá as costas. Tô olhando aqui onde é que estão as coisas. Acho que isso é falso. Mesmo com pistas, você fica achando que isso é falso. Então aí, nós acabamos causando um efeito dominó, uma bola de neve. Por isso, aqui é um arrependimento profundo. Sabe quando você faz uma coisa pequena aos teus olhos? Aqui eu não estou falando sem ninguém te advertir. Quando alguém te adverte que você se arrependa disso, não está certo, e você continua fazendo, você piora a situação, e aí o efeito fica dominó mesmo. Sabe quando é como dívida? Quando você pode sanar no começo, mas você vai deixando, a bola de neve fica tão grande até você falir. Pronto, aí acabou. É nesse sentido. Agora, eu vou ler aqui do Rabad. Até agora foram as minhas palavras, através das coisas que eu fui aprendendo. Agora nós vamos ler aqui um parágrafo de um artigo do Rabad sobre essa teshuvá, sobre essa chance que Hashem deu para o povo entre o cerco, né? Antes também, mas entre o cerco até a destruição do templo, que custou muito caro. Bom, diz o Rabad, a teshuvá, retorno, tem a propriedade singular de não só fazer com que transgressões passadas sejam perdoadas, mas de transformá-las em méritos. Isso se iguala ao conteúdo da promessa de Deus, né? Aqui entre aspas, o jejum do 4º mês, Tammuz, tá? E o jejum do 10º mês, Tevet, deverão se tornar dias de alegria, júbilo e festividades para a casa de Yehudá. No futuro, na era messiânica, palavras do Rabad, tá? Os jejuns não apenas serão abolidos, como serão transformados em festividades. A equação é clara. Através da teshuvá, ajudamos a eliminar a causa desses jejuns e os transformamos em dias de festa e alegria. Quem de vocês que já fez algum jejum percebeu, um jejum sério, né? Um jejum de retorno, um jejum de arrependimento, um jejum de pedido de perdão a Hashem, como as coisas ficam melhores no outro dia, como parece que realmente nós tivemos aquele mérito. Por quê? Porque quando nós fazemos um jejum, nós purificamos o corpo de alguma maneira. Você não vai morrer se você fizer o jejum num dia só, nem nesse caso que é meio-dia. Mas nós nos purificamos,
nós ficamos mais fácil a nossa concentração e nós nos abstemos de comer, que é não só nutrição, mas um prazer. Um prazer, né? Nós fazemos as bênçãos para ter direito àquela comida que antes era de Hashem. Então nós gostamos de comer. Essa abstinência que nós fazemos, não só de coisas necessárias, mas também de um certo prazer, daquela comida gostosa, realmente a equação é certa. Nós temos méritos aqui. Mérito comparado com aquele que não faz, com aquele que não quer dar um tempo e se arrepender. Então vamos lá, continuando aqui. Primeiro, aguicha. Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam she'akol nirya bidvaro. Se vocês ouviram os cachorros aí acuando, é porque quando eu tomei eles disseram amém, mas na linguagem canina. Deve ser isso, né? É o que me consola quando a cachorrada coa. Então vamos lá. Aliás, vamos para o jejum então, né? Sobre isso que nós estamos fazendo o vídeo. Observado mesmo na sexta-feira, que é o caso, tá? Desse ano, que é na sexta-feira, mesmo que se mescle com os preparativos do Shabat. Aí aqui eu vou relatar, como eu já disse num short, os horários para nós sabermos. Hoje é quinta-feira, eu espero que esse vídeo suba agora na quinta, né? O quanto antes, que fique visível e audível, para que a gente amanhã já tenha, quem quer seguir por aqui, o que eu vou dizer, ter já os horários certinhos. Então foi pelo Rabad e isso é em relação a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tá? O horário do início do jejum pelo Rabad, tá? Com relação a Porto Alegre é às 3h50 da madrugada, tá? Da madrugada. Agora, então a gente vai, quinta-feira, hoje chega à noite e dorme, 3h50 da madrugada para a sexta-feira, né? E o término às 19h54, sendo que as velas do Shabat é às 19h06. Eu vou repetir porque eu sei que algumas pessoas vão seguir por aqui e estão no Rio Grande do Sul. Então, em relação a Porto Alegre, começo do jejum, 13h50 da madrugada, tá? Do dia 10 de Tevet. Término às 19h54. Acendimento das velas do Shabat às 19h06. E você vai fazer todas as coisas. Também já quero lembrar aqui que como nós temos a playlist das preces, se você ainda não tem aqui, ó, o Sidur Bnei Noach, tá? Esse é um Sidur Bnei Noach, não é um Sidur judaico, ele é um Sidur Bnei Noach, onde nós temos todas as preces, todas aquelas coisas que eu já coloquei nos vídeos aqui. Vamos lembrar que na sexta-feira nós temos mais, né? Nós temos bastante rezas na noite, não entardecer, né? Independente da reza de antes de dormir. Nós vamos fazer tudo como sempre é feito, tá? Tudo como sempre é feito. Acender as velas do Shabat, ter o término do jejum. Talvez tenha algum atrapalho durante o dia, se você for fazer muitas comilanças para comer no Shabat, vai te dar fome, né? Essas coisas nós tiramos de letra, eu acredito, né? Bom, aí vamos lembrar aqui, eu fui lembrando e anotando, né? Mas eu já disse antes que todas as coisas que eu tenho aqui falando, uma coisa muito certa e séria é que não foi um cerco comum, uma destruição, foram 70 anos de exílio, tá? 70 anos de exílio na Babilônia. Bom, esse dia, tá? Esse jejum, ele diz respeito à comida e à bebida, tá? E é acrescentado preces de penitência ao serviço diário das rezas, costuma-se fazer muitos salmos. Agora aqui eu quero explicar uma coisa. E depois adiante também eu vou fazer essa mesma pergunta. Não, eu não vou fazer essa pergunta agora. Aqui quanto à comida e à bebida, o Bnei Noach não é obrigado aos jejuns. Nós não somos obrigados quando diz respeito a acontecimentos do povo judeu, mas nós somos seguidores do povo judeu. E nós queremos fazer o jejum. Como eu vou falar mais adiante, não só como apoio,
mas como um povo que se une a outro povo. E então, quando diz respeito à água e à comida, a minha pessoa vai confessar que no Yom Kippur, não faço completo, por causa que nós não devemos fazer completo, porque não somos judeus, e sim Bnei Noach, se eu sinto muita sede, eu tomo um pouquinho de água. Nesse jejum que é de comida e de bebida, eu não vou me abster da água, tá? O meu corpo precisa muito de água e eu não quero passar mal. Eu quero ficar conectada com Hashem. Eu quero ficar bem, então eu vou beber água, mas muito menos do que eu bebo nos dias comuns. Você que tem alguma patologia, alguma enfermidade, alguma coisa que vá te prejudicar, eu quero lembrar em todos os vídeos sobre jejuns que nós formos fazendo que na Torá, em primeiríssimo lugar, vem a família e a saúde. Então, se isso causar algum problema para a sua saúde, você não faz. Mas a abstinência da comida é mais simples, né? Nós podemos. Bom, sendo muito falado e conhecido os fatos que são próximos de 10 de Tevet, o que é importante nós sabermos é que os rabinos juntaram esses jejuns num só dia, tá? Por exemplo, sobre 8 de Tevet ou 9 de Tevet, que poderiam ter sido instituídos jejuns separados, né? São acontecimentos não só separados como posteriores, foi juntado isso, porque senão ficaria triste demais o mês. 3 jejuns e um em cima do outro, né? Então eu vou ler essa parte que vai explicar aqui. Então, os rabinos juntaram esses jejuns num só dia, porque sendo o mês, seria muito triste, né? Que é a tradução da Torá para o grego. Isso não é trágico. Aqui é minhas palavras, mas isso foi trágico. Sinto muito, foi trágico, é trágico até hoje, sabe? Que foi no dia 8, e a morte de Ezra, tá? Que foi no dia 9. Hoje é 9 de Tevet. Mais tarde também, tá? É relembrado sobre as vítimas do Holocausto, nos quais as pessoas não têm como saber que dia que aconteceu o falecimento. Então também tem rezas sobre isso. Se juntou, porque se realmente ficaria um mês muito triste, né? Como nós fazemos um estudo no Talmud, isso são todas as minhas palavras aqui, tá? É importante dizer que existe uma coisa. Segundo o Talmud, a destruição ocorreu devido a um ódio infundado entre o povo judeu. Ódio infundado entre o povo judeu. E isso foi rebatido pelo Rebbe Lubavitcher, de Lubavitcher. Não é fácil, né? E aqui sim eu vou ler do Rabat. Isso está entre aspas, tá? Tirado de um artigo do Rabat. Ipsis literis. Devido ao ódio infundado entre os judeus, conclui o Talmud, Jerusalém foi destruída. Por que? Perguntou o Rebbe. O Talmud insiste em dizer que o ódio era infundado. Não havia motivos, tanto ideológicos quanto pragmáticos, para as divisões entre os judeus? Mas nenhuma razão, disse o Rebbe, é motivo suficiente para o ódio. A mutualidade de nosso destino é muito mais profunda que qualquer possível causa para a animosidade. Todo ódio, então, é infundado. Sabe as palavras do Rebbe. Portanto, se o ódio infundado foi a causa da destruição, continua o Rebbe, né? Seu remédio é o amor infundado. Isso eu adorei. Se o ódio é infundado, então o remédio deve ser o amor infundado. Nossa redescoberta da unidade intrínseca, que supera todos os motivos para a discórdia e os conflitos. Aqui tem um parágrafo bem curtinho, do Rabad também, e eu gostei muito como uma contribuição do Rabad neste momento, e está escrito: reze por Jerusalém, encoraje e ajude seus defensores.
e demonstre amor ao próximo judeu. Não importa o quanto ele ou ela seja diferente de você, pois se existe uma virtude redentora em estar sitiado, pense, é a oportunidade de perceber que estamos juntos nisso. E sabe como está acontecendo agora com essa guerra? Estamos juntos nisso. Isso não é um problema isolado. Parece ser, mas não é. Existe um sofrimento coletivo, uma consequência coletiva de todo esse ódio, né? Vocês, o que vocês acham? O Talmud está certo? O Rebbe é que está certo? Existia ou não ódio, motivos para terem ódio infundado entre o povo, né? A helenização da época existia? O que vocês acham? Bom, sobre ele ter dito aqui, o Rabad ter dito, né, reze e encoraje, nós vamos ter um ensinamento muito importante. O costume de inspirar as pessoas e as incentivar ao arrependimento nos dias de jejum é utilizado até hoje, para que o povo medite sobre os motivos de tantas tragédias. Então, quando nós fazemos, eu sempre lembro do Yom Kippur, porque ele é o mais difícil, mas ele é o que dá, quando termina, aquele que dá uma maior sensação assim de dever cumprido, de alma purificada e de mérito conquistado, né? Porque as coisas nós conquistamos por mérito, mas o mérito nós conquistamos pelas coisas que nós fazemos, pela nossa entrega, pelo nosso arrependimento, pelo nosso retorno. E nesse dia do Yom Kippur, eu me lembro que a gente costuma dizer que seja fácil. Aí uns vão dizer, não é para ser fácil, é para ser difícil, senão não é jejum. Enfim, é importante essa inspiração, um inspirar o outro para que a gente medite. As coisas que estão acontecendo na sua vida, é só chutar o pau da barraca? É só ficar contra Deus e onde Ele está e o que está acontecendo? Ou é parar, meditar do porquê essas tragédias estão acontecendo? O que você pode fazer, o que nós podemos fazer para mudar, para não acontecer um efeito dominó, para nós não termos uma bola de neve de problemas na nossa vida, sabe, de tragédias, para que sim, quando o Mashiach chegar, realmente nós não tenhamos mais motivos para fazer jejum. Mas nós precisamos meditar sobre isso, parar, acalmar a mente e tentar entender por que aconteceu tudo isso. Houve o cerco, houve a desobediência e houve a falta de emuná, tanto em Hashem quanto nos profetas, né? Em especial Ermial. Então, aí aconteceu as muralhas, né? Aí o grande templo, que embora tenha sido construído um segundo templo, nunca será como o primeiro, nunca foi como o primeiro, entende? O que nós vamos fazer então para acabar com esse ciclo vicioso de fazer bobagem e continuar fazendo? Vamos meditar sobre os motivos das nossas tragédias, para nós cortarmos o mal pela raiz, né? Dentro dos ensinamentos do próprio Rabad, eu encontrei lá escrito, segundo Maimônides, os dias de jejum implicam em se ter uma mensagem positiva. Então, fica mais ou menos no que a gente disse, né? Grande filósofo, cientista, Maimônides, que vamos ficar com essa positividade, com essa mensagem positiva para não repetirmos. E isso é só meditando. Aí, mais adiante, nós vamos ver que esses dias são chamados de dias propícios. Novamente eu vou lembrar do Yom Kippur, que no dia a gente conversa muito sobre isso, que é um dia propício para essa conexão. Nunca estivemos desconectados de Hashem, né? Ele é o nosso pai e mãe, mas nesse dia nós estamos propícios. O dia é propício para que nós fiquemos propícios a meditar, a compreender, a nos arrependermos, seja lá do que for, e a retornarmos, e assim recebermos o mérito. A pessoa que disse sobre ser um dia propício
foi o Rabino Shneur Zalman. E eu não sei se vocês sabem quem é Shneur Zalman, como eu gosto muito dele. Ele é o Alter Rebbe. E eu trouxe o meu Tânia, tá? É aquele compilado, é um compensado do Tânia, muito importante. E que, se Deus quiser e Ele quer, nós vamos estudar o Tânia, tá? Eu quero mostrar para vocês a carinha, porque dos Rebes, olha, esse é o Alter Rebbe. Ele é tão famoso, ele é tão importante, é um dos rabinos que eu mais gosto, sabe, de estudar. Eu acho até que amo o Alter Rebbe. Ele é tão importante, ele foi tão decisivo. Claro que sempre e um pouco polêmico em alguns assuntos, que existia antigamente uma tirinha de jornal que fazia uns memes, como chamo memes hoje. Eu não gostava de ler isso quando eu era criança, mas quando eu cresci, eu fiquei sabendo quem era. Eles estavam falando sobre quem, que era o alter ego, né? Como as pessoas, provavelmente o, o autor das tirinhas, que eu não me lembro quem era, sabia que a grande psicanálise freudiana é de um judeu, porque Freud era um judeu. Ele misturou todas as coisas e chamou Alter Rebbe de alter ego. Era uma tirinha que tinha. Isso foi só uma curiosidade, tá? Foi uma bobagem aqui da minha parte. Bom, agora é o seguinte, eu vou ler isso sim, porque é importante. Eu vou ler para vocês do Rabad, vocês têm lá, tá? O que o Rabad diz sobre o 8 e o 9, porque vocês não vão ficar sem saber, né, quem não sabe. Eu vou ler exatamente como está, porque não é o nosso objetivo. Nós já sabemos o horário, já sabemos como, depois eu vou falar mais um pouco sobre o jejum, esse nós devemos fazer. Nós vamos entender o que aconteceu aqui no 8 de Tevet. Isso é ipsis literis o Rabad, tá? Então foi a tradução da Torá para o grego. Num esforço para traduzir a Torá ao grego, né, o imperador egípcio grego Ptolomeu reuniu 72 sábios da Torá, os colocou em 72 salas separadas e lhes ordenou que produzissem uma tradução. Olha que loucura! Pegou 72 sábios em 72 salas separadas. Agora vocês traduzam a Torá separadamente para ver se elas se bateriam, né? Isso já tinha tido mais de 60 tentativas de tradução. Bom, em 8 de Tevet, do ano 3515, 246 anos antes da Era Comum, eles produziram 72 traduções idênticas. O que acharam? Ai, ai. Isso foi especialmente milagroso, pois havia 13 locais, onde os tradutores, ao traduzir a Torá, onde é que eu tô aqui, meu Deus? Onde os tradutores, dei um pause porque obviamente que me perdi. Bom, esse é os improvisos e leituras. Bom, vamos assim, não é algo mal traduzir a Torá, tá? No Rabad. Afinal, o próprio Moshe tinha traduzido a Torá em 70 idiomas. Mas, diferente do esforço divino, este foi um projeto humano, iniciado por um chefe local. Assim, poderia se tornar um bezerro de ouro. E se tornou um bezerro de ouro. Né? As traduções são até hoje um dos maiores pepinos problemas para nós podermos explicar o que realmente está na Torá e o que é deturpação, enxerto e malícia nas traduções. Muito, muito complicado isso, porque dali dessas traduções erradas e maliciosas, com as narrativas determinadas pelo tradutor ou por quem contratou o tradutor, disso surgiram religiões. Então isso se torna muito sério, né? Bom, um vaso humanamente definido para a verdade divina. Em vez de se conformar fielmente ao seu conteúdo sagrado,
as vestes estrangeiras poderiam permitir a distorção e o significado original da Torá, e isso aconteceu. Na verdade, a tradução grega avançou a agenda dos judeus helenistas a trazer a cultura grega à vida judaica, transformando a Sagrada Torá em apenas outro livro de sabedoria na grande biblioteca de Ptolomeu. Então é assim, quando diz aqui agenda dos judeus helenistas, nós sabemos que muitos judeus estavam assimilados. E isso misturou muito a cultura, teve muita cultura grega na vida judaica. As traduções são tão doidas que você encontra algumas religiões, e agora sim eu não vou falar nome, porque eu quero que saibam que eu não tenho preconceito sobre nenhuma religião, mas a palavra amém é com N no final. Nunca foi, nunca será com M, porque ela tem um motivo, além de significar coisas muito esotéricas, é um nun sufit no final, é um N, é amém. Aí você escuta essas pessoas de determinada religião fazerem uma oração lá, muito bonita para a oração, não, muito bonita a oração da religião delas, e no final dizerem amém. Você escuta o amém com M e a própria pessoa que está recitando a reza dizer amém. Então, vamos aprender duas coisas aqui. Não é amém, é amém, amém, e não é você que está rezando que diz amém. É aquele que escuta, porque é uma concordância, você concorda com esta reza, você concorda com esta bênção. Por isso eu disse para vocês, quando eu bebo a água aqui, vocês não estão bebendo aí, mas vocês viram eu proferir a bênção, você fala amém. Aí qual é a dificuldade das pessoas entenderem? Quando a gente fala aquele ditado bem popular que diz assim, nossa, você diz amém para tudo. Daí amém com M, né? Nossa, você diz amém para tudo. O que isso significa? Nós utilizamos tudo que é judaico, mas não sabemos que é e nem respeitamos. Então isso quer dizer, nossa, você aceita tudo. Nossa, você concorda com tudo. Não é assim, entendeu? Então não seja uma pessoa que diz amém. Também não seja uma pessoa que diz amém a tudo. Diga amém às coisas de Hashem. Chegou a rimar agora. E eu vou tomar mais uma água. Diga amém às coisas de Hashem. Isso ficou muito bom. Vou guardar na minha cabeça. Derrubei o negócio aqui, vou juntar. Bota ali, pega aqui. Falamos do 8 de Tevet. Vamos ler sobre o 9 de Tevet. Sim, vamos falar do falecimento de Ezra, o escriba. E aqui eu acho mais importante, sabe? Porque as traduções nós lidamos com humanos, né? Humano fazendo humanice, então sempre vai ter. Até o fim dos tempos que não existem, porque não tem fim, a Torá vai ser deturpada e nós estamos sempre lutando para acender uma luz, né? Hanukkah, fizemos isso, acendemos todo aquele monte de luzes. E porque para combater a escuridão, talvez nós não tenhamos que tentar combatê-la, mas em sim mostrar para ela que existe o caminho certo. No caso das traduções, o caminho certo é como está, é o original, né? Ninguém quer converter ninguém, mas o original é o certo. Bom, 9 de Tevet é o falecimento de Ezra, também rabado, tá, gente? Ezra, o escriba, tá? Faleceu em 9 de Tevet de 3.448, que são 313 antes da Era Comum, exatamente 1000 anos após a outorga da Torá no Monte Sinai. Foi ele que liderou o retorno do povo judeu à terra de Israel após o exílio da Babilônia. Né? Isso foi posterior, então já tinha acontecido, né, o cerco, o exílio de 70 anos. Tá? Ele supervisionou a construção do segundo templo, tá? E ajudou a colocar um basta na onda de casamentos mistos que afligiam os judeus naquela época. Ele foi chefe da grande assembleia e canonizou os 24 livros das escrituras sagradas, que daí no caso vamos fazer as propagandas, o Tanar. Aqui estão os 24 livros da Bíblia Sagrada, o Tanar, né? A Torá é a lei de Moshe. Moshe Rabbeinu. Ele legislou uma série de leis e práticas, incluindo prece formalizada,
garantindo a continuação do autêntico judaísmo entre o povo judeu até os dias de hoje. Bom, isso era no dia 8, do dia 9, e eu já falei sobre o que era o Tevet. Acho que deu para vocês compreender como o objetivo do canal é ser simples, né? Agora, a minha pergunta é a seguinte. Nós temos aqui no Rabad, eu quero que vocês compreendam. Nesse mesmo artigo, vão lá, busquem se vocês quiserem assim. Ele é feito para judeus, tá? Nós como Bnei Noach, algumas coisas são modificadas, mas é porque a tradição não nos trouxe todas as rezas, as coisas desde criança. Então, geralmente são pessoas que há pouco tempo, não posso dizer se converteram a Bnei Noach, porque não é isso, começaram a seguir o judaísmo. Então algumas coisas estão um pouco contaminadas em nós temos alguns vícios. Então lá você vai ter como rezar hoje. Então tem ali, ó, aqui estão algumas mudanças na liturgia para aprender, explica tudo. Eu não vou nem ler, né, nem explicar, vocês têm isso lá quando quiserem, e também não vou fazer isso. Tá? O que eu vou fazer e vou dizer para vocês é o seguinte. Vamos agora então dar o nosso adendo final. Faça de conta, né? Faça de conta que você não tem um rabino, né? Os judeus sempre têm um rabino que os orienta. E nós, Bnei Noach, também. Nós escolhemos, nós falamos no Pirkei Avot, escolha alguém a qual você confia, para que você possa perguntar, aprender e aí sim caminhar com as suas próprias pernas. Então nós sempre temos um rabino que nos orienta, mas neste momento exato, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Façam de conta que vocês não têm rabino nenhum. Acabaram de entrar, começaram a pensar agora em ser Bnei Noach. Então a minha pergunta é o seguinte: nós devemos ou não devemos fazer o jejum? Porque eu poderia perguntar, nós podemos tudo. Nós podemos qualquer coisa, né? Mas nós devemos fazer esse jejum? Esse jejum que diz respeito ao cerco em Jerusalém, a um cerco ao povo judeu, uma destruição das muralhas, a destruição do templo. E sobre isso nós devemos fazer? E sobre Ezra, o seu falecimento, né? E sobre a tradução da Bíblia para o grego, nós devemos fazer um jejum sobre isso? E sobre o Holocausto, que atingiu seres humanos diretamente, não só um local, mas seres humanos diretamente. Quem de vocês aí como Bnei Noach não passou ou não está passando algum tipo de preconceito? Nós estamos quase sofrendo o antissemitismo? Eu sim. Então, nós devemos ou não devemos fazer? Quando não diz respeito diretamente a nós, por exemplo, assim, o povo do Rio Grande do Sul aconteceu tal coisa, então é para o povo do Rio Grande do Sul. Agora, no Brasil aconteceu tal coisa, daí nós fazemos ou nós não fazemos? E comentem aqui embaixo, eu gostaria muito de saber o que vocês pensam, se nós devemos ou não devemos. Eu vou dizer o que eu penso, é claro. Bom, mais do que ser um apoio ao povo judeu que sofreu diretamente o ocorrido, toda consequência de toda desobediência, ela refletiu mundialmente, embora não pareça. Então, mais do que um apoio, nós somos seguidores do judaísmo, né? Nós não somos convertidos, mas nós somos seguidores. No meu entender, nós podemos e nós devemos. E nesse momento de jejum, nós devemos ter o arrependimento, como se lá nós estivéssemos, ou em nome do que aconteceu com eles, ou até mesmo em nome do Holocausto. Porque muitos de nós, eu não sei vocês, mas os descendentes são alemães, são italianos, né? Geralmente, aqui no Rio Grande do Sul tem muito europeu. E a guerra e o Holocausto, ele não começou no dia
ele teve muitas pistas antes disso, muitas pistas. Então, muitos alemães, porque você pode ser um judeu e morar na Alemanha, lembrem disso, tá? A gente confunde às vezes. Tiveram que fugir de lá, né? Lembrando que foram mortos e perseguidos não somente os judeus, embora esses sejam até hoje o alvo principal, mas os protestantes, os ciganos, os cristãos, né, daquela época. Então, sim, nós devemos fazer este jejum e nós devemos pensar na nossa vida, na nossa intenção da tchuvá verdadeira e genuína, para nós não sermos aquele causador da bolinha pequenininha de neve, aquele causador de um desfecho muito maior em problemas da nossa vida, do nosso país, dos nossos relacionamentos, de tudo. Isso é muito hoje. Então, eu penso que sim. Agora, eu vou responder de outra maneira se nós devemos ou não. Nós como Bnei Noach, tá? Porque faz quem quer, mas se deve ou não, nós vamos ter que interpretar. Bom, pensem o seguinte, na ótica de qualquer, tá? De qualquer religião, de religiões formadas, né? Que não seguem a Torá, porque várias religiões seguem a Torá assim como nós. Elas deturparam depois, mas elas acreditam na Torá, acreditam em Moisés, só que colocaram outras coisas depois. Então, essas religiões não diz respeito a elas, né? Mas as religiões que não têm a Torá como o seu alicerce, né? Como o livro principal, a lei principal para surgirem todas as outras, para eles, ou você é judeu, né? Ou você é daquela religião. Não existe Bnei Noach. Ninguém é Bnei Noach. Eles não veem assim. Numa ótica judaica, tá? Se você não é judeu, você é Bnei Noach, porque todo o resto é filho de Noé, porque o dilúvio é contado no mundo inteiro. Então, numa ótica judaica, todos passaram o dilúvio. Então, todos são filhos de Noé, entende? Então, todos somos filhos de Noé. Então, eu penso que nós devemos fazer o jejum. Então, vamos lá acabar com esse vídeo agora. Vamos ler o Salmo do dia 9. Curtam, comentem, compartilhem. Digam aqui embaixo o que vocês pensam, se devem ou não fazer. Façam o jejum de maneira clara, de maneira a se purificar, de maneira a se arrepender. Agora já conhecem um pouquinho da história. Vai lá, lê Jeremias. Você pode ler Ezequiel, né, Ezequiel, e ter um aprofundamento até muito maior, muito mais esotérico dentro da própria Bíblia sobre profecias. Você fique à vontade para ler as literaturas, para comentar o que quiser, compartilhar. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Mas eu desejo a todos um maravilhoso jejum. Que vocês não passem mal, que vocês se conectem uns com os outros, que vocês façam todas as rezas normais que nós fazemos na manhã, na tarde, na noite, a sexta-feira à noite, que é mais comprida, e incluam Selihote. Selihote são preces de penitência. Se der tempo, eu vou gravar alguma prece de penitência, mas vocês encontram isso, né? Tanto na literatura judaica como no Rabad. E o que eu posso dizer sobre as rezas a mais, o que eu tenho que fazer a mais dele que te dele salmos. É salmo de manhã, é salmo de tarde, é salmo à noite, tá? E pode ler salmo à noite sim. Tem gente que diz que não pode, pode. Pode ler salmo à noite. Você pode falar com Deus em qualquer momento, em qualquer lugar. A única coisa que você não pode, não deve, pelo amor de Deus, não façam, é fazer rezas, preces no banheiro, por exemplo. Isso não, né? Então, muitos salmos o dia inteiro, muitos salmos. Se a sua família cumpre isso junto com você, fique unido à sua família, com seus filhos, com a sua esposa, o seu marido, e pense
e pense em procurar cortar o mal pela raiz, obedecer, dar ouvido às pessoas que te advertem, escutar a sua intuição. Deus fala conosco o dia inteiro. Inteiro Ele fala conosco. Não há justificativa nenhuma para nós chegarmos numa situação de dificuldade e dizermos onde está Deus. Porque a vontade que dá é de responder, Ele está olhando para você agora, você está dentro dele, está em tudo que é lugar, quem não está vendo é você. Então, escute as advertências, não faça caquinha para não desencadear problemas maiores para você e para toda a humanidade. Vamos ler então o Salmo 9, um grande beijo para vocês, um ótimo jejum e vamos lá. Ao mestre do canto sobre a morte de Lavém, um salmo de David. Louvar-te-ei, ó Eterno, com todo o meu coração, sobre todas as tuas maravilhas contarei. Alegrar-me-ei e me regozijarei em ti, e cantarei a teu nome, Altíssimo. Ao retrocederem meus inimigos tropeçarão e se perderão ante tua presença. Pois tu sustentaste meu direito e minha causa, ao sentar-te no trono, ó juiz justo. Destruíste povos malévolos e condenaste os ímpios. Seus nomes apagaste para todos sempre. Exterminado foi o inimigo, só ruínas restaram. As cidades destruíste e toda sua lembrança pereceu. Mas o Eterno para sempre está nas alturas. Ele prepara seu trono para o juízo. Ele julgará o mundo com retidão, sentenciará os povos com equidade. O Eterno será uma fortaleza para o oprimido, uma fortaleza nos tempos de angústia. E confiarão em ti todos os que conhecerem o teu nome, pois tu nunca deixaste os que te procuram, ó Eterno. Cantarei ao Eterno que habita em Sião, difundo entre os povos seus feitos, pois aquele que cobra o sangue derramado dele se lembrou. Ele não esquece o clamor dos aflitos. Concede-me a tua graça, Eterno. Vê a minha aflição causada pelos que me odeiam. Tu que me resgatas dos portais da morte, para que eu possa exaltar todos os teus louvores nos portões da filha de Sião, para que eu possa exultar com a tua salvação. Caíram os povos no fosso que fizeram, na rede que estenderam, seu próprio pé ficou preso. O Eterno tornou-se conhecido, ele executou a sentença através de suas próprias mãos. O perverso foi golpeado. Refleti sobre isso. Os ímpios voltarão ao abismo, assim como todos os povos que do Eterno se olvidam. Pois o necessitado não será eternamente esquecido, nem a esperança dos aflitos se perderá para sempre. Levanta-te, Eterno, para que não prevaleça o malévolo e sejam por ti julgados todos os povos. Impõe-lhes, Eterno, o temor a ti, para que reconheçam todos que são apenas falíveis mortais. Agora você diz aí em casa, amém? Eu vou colocar aqui no topo, fixado no topo, os horários, tá? O horário do começo, do término, mais algumas coisinhas, talvez, lembrando que vamos ler mais salmos do que o comum, para a região de Porto Alegre, o horário que eu vou colocar ali. Um grande dia, uma grande vida, tudo de bom, até mais.